Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão proporcionado pela Sociedade Espírita Jesus. Que possamos, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos vivenciando as experiências que nos fortalecem, que nos oferecem a oportunidade de exercitar a paciência, a coragem e, com isso, avançarmos um pouquinho mais na senda do progresso. E é com esse pensamento de gratidão e alegria por aqui estarmos que nós abrimos esse momento de reflexões à luz da doutrina espírita. O tema que nos foi proposto para conversarmos aqui nesse momento com os amigos é intitulado União e Fraternidade, a Nova Ordem Social. É interessante e curioso dizer que esse mesmo tema foi utilizado na construção do 11º Congresso Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, que foi promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa FERGS. Pois bem, esse tema ele fala a respeito de um aspecto da doutrina espírita que transcende as individualidades. E nós estamos acostumados a ouvir falar de espiritismo no seu aspecto individual. Então nós falamos da necessidade do progresso, da transformação do indivíduo, da aquisição de valores morais, da compreensão da lei divina, dos ensinamentos do Cristo nas nossas relações, mas sempre trazendo para o compromisso, para a necessidade de ajuste da nossa conduta, à luz destes princípios ou destas leis, desses ensinamentos, em outras palavras. Então, nós utilizamos desse conhecimento para a transformação das nossas atitudes, sem nos preocuparmos naturalmente se isso repercute ou não na vida dos outros, daqueles que nos cercam, porque isso depende deles, não de nós. No entanto, cabe dizer também que o Espiritismo, ou o estudo da doutrina espírita, especialmente das leis morais, ele não é útil somente ao progresso dos indivíduos, ele também é útil ao progresso das coletividades, das nações, da própria humanidade como um todo. Porque a lei divina ou natural, ela se estende a tudo que existe, e não apenas ao indivíduo, mas ao indivíduo e suas relações com o próximo, suas relações com Deus, as relações sociais de um modo geral. E quando nós pensamos nas nossas relações sociais num mundo complexo como o nosso, nós estamos falando de instituições, nós estamos falando de normas, de leis, de costumes que regem a nossa vida em sociedade. Então, a nossa vida em sociedade, dependendo do lugar onde nós estamos, tem um conjunto tácito ou explícito, ou seja, ou faz parte da cultura do povo, e isso vai sendo passado de geração em geração, através da oralidade, das histórias, da conversa, ou isso faz parte do próprio ordenamento jurídico, da constituição das nossas instituições jurídicas, legais, legislativas, executivas, tomando por base um país como o nosso que tem essa estrutura republicana. Em outros lugares, outras estruturas, algumas semelhanças, a forma que nós nos organizamos, mas cabe dizer que isso é um ordenamento social. Essa é uma ordem social, a forma como nós estruturamos esse conjunto de leis, costumes, normas que regulam a nossa vida em sociedade. No contrário, nós viveríamos um verdadeiro caos se nós não tivéssemos esses acordos coletivos, esta carta de combinados, usando uma expressão mais simples. Então, meus amigos, quando nós pensamos nestas leis ou costumes, ou regramentos, ou instituições, nós precisamos recordar que tudo isso foi construído a partir de algum princípio. Tudo que nós temos na nossa sociedade é construído a partir de um princípio, a partir de uma questão-chave, de uma questão central.
que às vezes é de cunho filosófico, às vezes é de cunho científico e às vezes é também de cunho religioso. Ou vem dos costumes, e aí nós temos talvez uma mistura destas coisas, formando o que nós chamamos de cultura. Pois bem, é importante nós nos darmos conta desses princípios, porque com isso nós vamos compreender que a forma como nós estamos estruturados em sociedade responde a uma intencionalidade, a um propósito. O porquê que a sociedade está estruturada, da forma como está estruturada, é uma questão importante para ser considerada. E normalmente nós não pensamos nisso. Nós simplesmente sabemos como a sociedade está estruturada, não raro sequer entendemos como ela está estruturada. Sequer compreendemos, por exemplo, a finalidade das instituições. Às vezes nós nos perdemos nesse emaranhado de siglas. A gente não sabe muito bem qual é a diferença entre uma Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Ministério Público. Só para utilizar exemplos de algumas instituições que são bem conhecidas e que nós não sabemos muitas vezes qual a diferenciação entre uma e outra. No entanto, nós somos cidadãos. E para o exercício da cidadania é fundamental nós compreendermos onde nós estamos inseridos. Como seres sociais e integrais, é importante ter essa noção do espaço que nós ocupamos na vida, no mundo. Ora, mas não somos espíritas, estamos aqui falando do espírito imortal. É verdade, mas o espírito imortal, quando encarnado na condição humana, ele tem compromissos específicos com esta humanidade. Ao contrário, nós não precisaríamos estar aqui organizados em sociedade. Então essa organização social não é alguma coisa secundária para a gente simplesmente dizer isso não me interessa. Isso tem sim importância, tem relevância, mas também não deve ser alguma coisa que nos inquiete. Compreender a estrutura social é alguma coisa útil para a gente ter noção de como agir no mundo. Mas também não precisa ser alguma coisa que nos inquiete a ponto de trazer ansiedade, angústia, frustração, de tentar compreender processos que muitas vezes são complexos e que, a bem da verdade, respondem muito menos a esses princípios do que as nossas próprias fragilidades. A gente vai ter oportunidade de falar isso logo em seguida. Então, quando nós pensamos na estruturação da vida pública, da polis, como diriam os gregos, nós temos uma ciência para dar conta da forma como se estruturam as coisas da vida em comum, do coletivo, que é a política, que é a ciência que trata da vida em comum. Então nós temos as questões de ordem privada, da minha vida pessoal, da minha vida particular, da minha família, que não dizem respeito ao Estado, que não dizem respeito aos outros, que dizem respeito à minha escolha como indivíduo. E isso é verdade. No entanto, existem espaços que nós compartilhamos. Quando eu estou no trânsito, por exemplo, eu não estou sozinho no trânsito. O trânsito é um espaço compartilhado, é um espaço coletivo. Então, lá naquele espaço coletivo, é necessário que exista um arbítrio, que existam leis que ordenem a forma como o trânsito funciona. Do contrário, vai ser uma grande bagunça e cada um vai ocupar esse espaço do jeito que achar melhor. Imaginemos que os veículos nas ruas pudessem ir e vir sem respeitar a faixa à esquerda ou à direita. Nós nunca teríamos a segurança de saber para que lado da rua nós vamos andar, porque seria apenas uma escolha pessoal. É o indivíduo exercitando a sua liberdade. Eu quero fazer desse jeito. No entanto, no espaço público isso não é possível. É necessário ter essa ordem, essa organização social para que nós possamos viver e conviver em paz. Ou pelo menos um nível de harmonia que nos permita minimamente ir e vir, como no exemplo do trânsito. Esse é apenas um exemplo, como dissemos. Quando nós vamos olhando a nossa estrutura social de uma forma um pouco mais ampla, nós vamos percebendo que essa política, essa forma de reger, de organizar, a forma como nós nos organizamos, ela tem pelo menos duas vertentes de pensamento. Dentro da filosofia nós chamamos
de liberalismo ou de utilitarismo. São essas duas vertentes principais. E nós não vamos ficar aqui entrando na minúcia dos detalhes, porque essa não é a nossa intenção, mas é importante nós destacarmos, porque cada uma delas tem um ponto principal, um princípio norteador, que vai influenciar na constituição das leis, na forma da organização social. Então isso é importante nós compreendermos para ficar mais claro o ponto que nós vamos abordar hoje aqui. Então, quando nós falamos de liberalismo, nós estamos falando da liberdade individual, do direito da escolha do indivíduo, das suas questões que não têm a gerência do Estado. O Estado ou a organização social não deveriam ter que se preocupar com isso, são questões que o indivíduo deve ter para si e ele deve poder escolher e ninguém tem nada com isso. Então, o liberalismo ele tem como ponto principal a liberdade. Isso é uma forma bastante grosseira de simplificar, mas nos ajuda a compreender minimamente o tema. O utilitarismo, por outro lado, ele já tem uma visão de coletividade. O indivíduo ele vai se apagando para que a gente consiga ver o maior bem para o maior número, como dizem os utilitaristas. Portanto, o princípio fundamental do utilitarismo não é a liberdade, é a igualdade. E quando nós temos esses dois elementos, liberdade e igualdade, eles certamente que têm conflitos. Às vezes, se nós tentarmos impor a liberdade sobre a igualdade, certamente que a igualdade vai se ressentir. Do contrário, é a mesma coisa. Se a igualdade tenta se opor à liberdade, a liberdade se ressente. Ela diminui para que a outra aumente. Então, toda vez que eu aumento uma, eu diminuo a outra. Esse é o pensamento mais simples possível que nós vamos conseguir construir aqui nesse momento. Se eu tenho mais liberdade, talvez eu tenha menos igualdade. Se eu tenho mais igualdade, talvez eu tenha mais liberdade. Mas isso só é verdade, isso só se aplica em virtude de um aspecto, que é a fragilidade humana. E aqui nós entramos mais a fundo no tema propriamente dito. Então, essa introdução, nós nos posicionamos no mundo, compreendemos melhor aonde nós estamos, onde vivemos, a sociedade complexa, constituída da forma como nós estamos habituados a ver, sua estrutura social, ela é assim e ela obedece, via de regra, a esses dois princípios. A liberdade ou a igualdade como fundamento para a construção do ordenamento social, das leis e das instituições, da cultura, da forma como nós nos organizamos e nos relacionamos. Porém, é interessante dizer, e aí que nós destacamos um trecho de obras póstumas, uma obra em que alguns companheiros organizaram textos de Kardec após a sua desencarnação e publicaram a posteriori, no momento em que Kardec já havia desencarnado, por isso tem esse nome, Obras Póstumas. E há um texto onde ele fala sobre a liberdade, igualdade e fraternidade, que são os princípios fundamentais que nortearam a Revolução Francesa, que são bastante conhecidos e certamente nós já ouvimos falar desses três em algum momento. E vejam que nós falamos aqui de dois, liberdade e igualdade. No entanto, Kardec vai dizer o seguinte, nós destacamos, a liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as mais paixões, que desde então ficam sem freio. Porque toda vez que eu quero ter mais liberdade, e eu posso dizer o seguinte, se eu deixo tudo livre, as coisas fluírem, sem muita interferência, é natural que elas se organizem e se estruturem da melhor forma possível para todos. No entanto, nós precisamos lembrar que o indivíduo, quanto mais egoísta e mais livre, mais para si e menos para os outros. E certamente isso vai trazer algum embaraço em algum momento. Deixar tudo muito livre, sem nenhum tipo de regulação, pode trazer algum problema que vai levar muito tempo para ser ajustado e às vezes é um tempo que nós não temos. Às vezes é um tempo do cuidado da vida coletiva que, se for perdido, pode trazer muito prejuízo. Por exemplo, algo que foi bastante discutido, polemizado até em alguma medida, a necessidade da vacinação durante a pandemia de Covid-19. Por que isso ficou
consignado como alguma coisa importante e algumas leis foram criadas para forçar o indivíduo a agir dessa forma. Porque uma vez que o indivíduo esteja livre para escolher e estar em qualquer espaço sem essa proteção, ou minimamente sem uma proteção que a vacina possa oferecer, é, por via de consequência, oferecer risco para o outro. E como eu não estou sozinho naquele espaço, é como no trânsito. Eu não posso fazer o que eu quero no trânsito, porque eu não estou sozinho. Eu posso fazer aquilo que é possível sem trazer prejuízo para a coletividade, obedecendo aquelas regras. Então nós temos um ordenamento jurídico, uma lei, que se impõe sobre o indivíduo para colocar alguns limites, porque se nós deixarmos livres, isso pode trazer algum prejuízo irreparável para aquela coletividade. Ainda que a gente respeite quem pensa em contrário, existem espaços públicos que para serem ocupados, eles necessariamente precisam obedecer a algum tipo de regramento. Muito bem. Porém, sob o pretexto, segue Kardec, da igualdade, o pequeno rebaixa o grande para tomar-lhe o lugar e se torna tirano por sua vez. Então ele vai dizer o seguinte: bom, deixar a liberdade com a rédea solta pode ser um problema, porque nós temos as paixões humanas, o egoísmo humano agindo, e talvez isso traga algum prejuízo irreparável no curto prazo. No entanto, se a igualdade é o ponto sensível, aquilo que eu defendo, talvez eu esteja utilizando isso para rebaixar o outro, que está numa condição melhor do que a minha, por inveja, por egoísmo, e ao rebaixá-lo, eu posso me tornar tirano por minha vez. Ou seja, eu não gosto da forma como a sociedade está estruturada e da forma como o poder está organizado. Então eu não quero que seja assim, porque eu acho que isso é ruim para a coletividade, porque há muita desigualdade. Então eu crio uma condição de mais igualdade, e quando ela está estabelecida, eu aproveito e tomo o poder. E com isso eu exerço a minha tirania. Isso é consignado na história, com exemplos dos mais variados, porque essa condição já aconteceu no passado. Então, tudo que está sendo dito aqui não é nada mais do que a obviedade. Muito bem, então só a liberdade por si só, como princípio organizador da vida em sociedade, pode ser um problema. Só a igualdade também. Então qual é a forma de nós resolvermos isso? Aí Kardec vai trazer já em A Gênese um contraponto a essas duas coisas. Também na obra, em Obras Póstumas, ele desenvolve mais esse raciocínio, aqui nós não faremos de forma tão detalhada. Mas ele vai dizer assim: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. E ele vai explicar o que é essa base inabalável. Em seguida a gente fala um pouquinho sobre isso. Então ele vai dizer que, sim, nós precisamos de liberdade. Isso é uma lei natural. Se nós estudarmos as leis naturais na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós teremos a lei da liberdade, mas também teremos a lei da igualdade. As duas estão lá. Muito bem. Então, como que nós podemos estruturar uma sociedade usando liberdade, mas também usando igualdade, não deixando essas coisas separadas, fazendo com que as duas possam aumentar? Lembra que a gente falou que quando uma aumenta, a outra diminui? Como é que eu posso fazer aumentar a liberdade e a igualdade ao mesmo tempo? Para que elas aumentem ao mesmo tempo, nós precisamos de um terceiro elemento, que é a fraternidade. Quando nós juntamos fraternidade com igualdade e liberdade, ela faz com que as duas possam crescer juntas. Portanto, a igualdade e a liberdade crescem sem conflito entre elas quando elas estão sendo unidas pela fraternidade. Porque quando eu tenho fraternidade, significa dizer que eu coloco o outro à frente. Eu coloco a coletividade como algo importante. Eu não diminuo a importância da minha liberdade, mas eu tenho um contexto de que a minha liberdade não existe sozinha, porque eu estou rodeado dentro de um contexto de coletividade.
A igualdade tem um contexto, uma importância, mas eu também entendo que eu preciso respeitar a liberdade do outro. Eu não posso simplesmente impor o meu desejo de igualdade, até porque às vezes ele não é legítimo, como a gente mesmo viu. Muito bem. Então, Kardec vai dizer que para ter essa fraternidade, e portanto uma nova ordem social, que aqui ela já não vai estar só pensada em termos de liberdade e igualdade, mas das duas coisas mais fraternidade, que é alguma coisa que dificilmente a gente ouve na política pública, por exemplo. Dificilmente alguém cria uma lei dizendo o seguinte, isso vai ser para promover mais fraternidade. Não, esse tema nem entra na Constituição da ordem social. Então Kardec vai dizer que é importante que se apoie essa fraternidade sobre uma fé. Que fé é essa? Uma fé que precisa estar fundamentada não em dogmas, que mudam com os tempos e os povos, mas que se fundamente em princípios que são facilmente aceitos à luz da ciência espírita, como Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, a perpetuidade das relações entre os seres. A partir do momento que nós compreendemos quem somos, da onde viemos e para onde vamos, eu entendo que eu sou filho de Deus, como todos os outros seres humanos do planeta. Eu não tenho uma paternidade diferenciada para mim ou para o meu grupo. Eu não sou melhor e nem o meu grupo é melhor do que os outros. Só somos diferentes na forma como nós escolhemos, mas somos iguais na forma como fomos criados. Todos somos iguais. Em essência, fomos criados do mesmo jeito. Escolhemos coisas diferentes. Isso nos torna diferentes no agir, diferentes no pensar, mas em essência, nós somos iguais. É como aqueles irmãos que foram criados do mesmo jeito, mas não pensam do mesmo jeito. Tiveram o mesmo ponto de partida, muitas vezes, mas não tiveram necessariamente as mesmas experiências, necessariamente o mesmo pensamento, porque são indivíduos, são seres inteligentes que pré-existem ao corpo físico, porque são espíritos imortais que já tiveram outras vivências, outras experiências, e aí é fácil a gente identificar por que são tão diferentes. Muito bem. Então, quando nós pensamos assim, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, que somos espíritos imortais, que continuarão existindo, que não existem apenas nesse tempo, que continuarão existindo daqui 1000, 2000, 3000 anos, que não existem apenas nesse planeta, mas que podem existir em qualquer lugar do universo, nós vamos começar a compreender que não faz sentido nós nos antagonizarmos, especialmente por defesa de ideias ou de pontos de vista, e muitas vezes precisam mesmo serem aprimorados e são tomados como verdade absoluta, quando na verdade são apenas pontos de vista. Quando eu começo a compreender melhor quem eu sou, quando eu começo a compreender melhor a minha própria essência e o quão igual eu sou ao outro, o quanto nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, os mesmos problemas para resolver, a mesma necessidade de aprendizado e progresso, eu começo a me colocar numa condição em que eu não posso mais aceitar que a organização da minha vida social e coletiva tenha como premissa o egoísmo. E muitas vezes é o que caracteriza a defesa pela liberdade ou pela igualdade. Nem sempre, mas não raro isso acontece. Então, quando eu tenho um terceiro princípio, que é a fraternidade, eu estou considerando que a vida em sociedade faz todo o sentido, mas ela não pode ser alguma coisa que gere antagonismos nesse tecido social. Em outras palavras, não faz sentido nós e eles. Não faz sentido o meu e o teu. Não faz sentido nós brigarmos e disputarmos espaços que deveriam ser de todos. Não faz sentido nós nos enxergarmos como uma coletividade à parte, melhor do que os outros, uma vez que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então, quando nós mudamos a nossa postura na vida e passamos a agir muito menos na defesa da liberdade ou da igualdade, muito mais da fraternidade, porque quando ela cresce, as outras também crescem,
Lembremos como fazer com que a liberdade e a igualdade cresçam juntas, crescendo a fraternidade. Porque à medida que ela catalisa esse processo de construção da sociedade, tudo mais cresce junto. Se eu quero mais liberdade, quero mais igualdade, eu preciso ter mais fraternidade, não tem outro jeito. E para que isso aconteça, eu preciso transformar o meu próprio coração, as minhas próprias convicções, a minha forma de ver a vida, que vai ser menos raivosa, menos odiosa, que vai ser mais alegre, mais construtiva, mais focada em soluções, menos focada em problemas. E como fazer isso? Mudando então os meus próprios pendores. A forma como eu penso, a forma como eu ajo, passa a ser alguma coisa mais coerente com o Evangelho do Cristo, com as leis divinas, com a ética, com a necessidade de construção de entendimentos, de pontes. Então, meus amigos, independente do que nós pensemos, independente do que nós achemos a respeito da vida em coletividade, da vida em sociedade, independente do que nós defendemos como princípios norteadores, quando nós falamos de vida pública, no espaço comum que nós habitamos, o ponto principal para nós precisa ser a fraternidade. Se aquilo que nós estamos defendendo ou propondo é alguma coisa que promove mais fraternidade ou menos fraternidade. Se promove mais, estamos no caminho certo. Se promove menos, se nos torna mais coléricos, mais raivosos, se nos divide, certamente isso não é alguma coisa que promove fraternidade. E se não promove fraternidade, nós podemos alternar até mesmo em alguns momentos de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de igualdade, mas nunca em equilíbrio, e as duas não florescem como poderiam. Isso só acontece quando a fraternidade é a pedra angular, o ponto central. Então não é à toa que os grandes filósofos e pensadores que deram sustentação para a Revolução Francesa tinham como pilares daquela revolução, que realmente mexeu com as estruturas do nosso mundo e ainda repercute até hoje, tenham como bandeira, como divisa, esses três pilares: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então é uma reflexão um pouco mais coletiva do ponto de vista da sociedade, da forma como nós nos estruturamos, mas como nós não vivemos no mundo isolados e sozinhos, e as nossas escolhas impactam necessariamente a forma como nós nos organizamos na nossa própria existência e dos nossos irmãos, importantíssimo nós também refletirmos sobre isso. Fica o nosso agradecimento por nos acompanharem até aqui, rogando mais uma vez aos benfeitores amigos que possam manter o nosso bom ânimo, a nossa coragem, nos infundir esse bom ânimo e coragem para mais um ano que se iniciará logo em seguida, essa última exposição deste ano aqui na Sociedade Espírita Jesus, rogando aos mentores amigos que nesse novo ciclo, que é apenas uma data no calendário, mas que para nós humanos marca um momento importante, um momento de avaliar a caminhada, refletir sobre o que fizemos e o que gostaríamos de fazer no ano que vem, que possamos aproveitar também dessas reflexões para reavaliar as nossas posturas, as nossas condutas, buscando aquilo que é nos tornarmos cada vez melhores. Assim, agradecidos, nos despedimos, desejando a todos que Jesus possa nos manter em sua paz.